A Polícia Federal cumpriu hoje uma operação contra uma organização criminosa formada por militares da Ativa, da Reserva e civis, dedicada à prática de espionagem e assassinatos de autoridades sob encomenda. 5 pessoas foram presas. Segundo a investigação, o grupo autodenominado C4, Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos, cobrava até R$250 mil se o alvo fosse um ministro do Judiciário. A informação consta numa tabela de preços apreendida durante a operação de hoje. O documento também mostra que os valores para assassinatos variavam segundo o cargo da vítima. Ainda de acordo com a PF, o grupo atuava por meio de uma empresa registrada como prestadora de segurança privada. Na prática, servia como fachada para atividades criminosas. A descoberta deste grupo aconteceu durante a investigação da morte do advogado Roberto Zampieri, executado com 12 tiros na porta do escritório dele, em Cuiabá, em dezembro do ano passado. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Silvio Navarro, muito boa noite. História de filme essa, hein, Silvio? Essa operação da Polícia Federal. Vale lembrar que a prisão dessas 5 pessoas ocorre aí na esteira dessa 7ª fase, a Operação Cisâmenes, aí, que investiga a suspeita de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. Olha, Paula, bom, em primeiro lugar, esquema de venda de sentenças e há sim uma apuração séria em curso e isso precisa continuar. Esse caso é seríssimo e não é uma novidade no judiciário brasileiro, infelizmente. A novidade é que agora envolve cortes superiores. Pois bem, em relação a essa operação de hoje, quarta-feira, que ocorreu no Brasil, um detalhe de cara chama a atenção. Tudo isso parte de celular, de o que foi encontrado no celular, de anotações de um militar, um coronel, preso há 1 ano e meio. E a data desta operação, ou esta fase da operação, é hoje, um dia importante no Brasil para tentar se produzir, ou que seja produzida, não sabemos o efeito ou não, nunca se sabe, uma cortina de fumaça para algo muito grave e grande que está acontecendo envolvendo autoridades brasileiras. Vamos lá, continuando aqui a linha de raciocínio. Trata-se de uma execução, foi morto cravejado com 12 balas, portanto isso é uma execução, então deve ser levada a sério. É uma operação da polícia, vamos levar a sério. Aí continua. Tem uma tabela, me permita aqui recorrer a alguns prints que fiz de uma reportagem publicada pelo jornal UOL. Essa é a tabela, mas eu vou descrever aqui o que a reportagem, o jornalista do UOL diz. A tabela apreendida mostra que os preços cobrados variavam conforme o alvo. Pelos valores, considerados baixos, a PF suspeita que esses preços seriam para espionar alvos. Considerados baixos por quem? Quem é que avalia quanto custa um político? E aí a tabela tem figuras normais, R$50 mil. Então quer dizer que há um preço por cabeça. Então nós estamos falando, vamos lá, vamos recorrer ao Brasil profundo e à história. Nós estamos falando de um esquadrão da morte? Porque o Brasil tem histórico disso. O Espírito Santo conheceu a Escuderie Lecoq, que surgiu lá no começo dos anos 80. Em 1984, ela é considerada fundada no território capixaba, no Espírito Santo. Ela nasce em 1960, no Rio de Janeiro. Mas ela chega e se espraia no Espírito Santo nos anos 80 e vai durar muito tempo, até a virada dos anos 2000. Dizem as autoridades que a Lecoq matou 1.500 pessoas, sendo 30 autoridades ou políticos. Estamos falando de um esquadrão da morte como a Lecoq, aquela caveira com 2 tíbias cruzadas e EM, as iniciais? É disso, porque se for isso, não é o que a matéria entrega. A matéria entrega que havia um grupo aparentemente amalucado, completamente amalucado, que trocava informações sobre como seria matar ministros do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, qual é o preço de cada um. Então,
eu vou ter um pouco de cuidado e parar por aqui este comentário até a próxima fase dessa operação. Se estamos falando de um esquadrão da morte no Brasil, de novo, e tanto faz se é de milicianos, policiais, delegados, militares, tanto faz. Isso deve ser investigado com rigor, punido com rigor. Cadeia é o lugar para quem mata pessoas ou para quem planeja um esquadrão da morte. É disso que se trata. Do contrário, se for como diz a reportagem do UOL, quando cita os nomes dos ministros, e aqui recorro mais uma vez ao print, ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin e o senador Rodrigo Pacheco constam das anotações antecipadas pela jornalista Daniela Lima da Globo News. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo. Augusto, acho que o Silvio separou bem, né? Essa é uma operação da Polícia Federal na esteira de venda de sentenças judiciais do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, uma investigação legítima, importante. Aí, no meio do caminho, a Polícia Federal parece descobrir aí uma organização criminosa criada para matar autoridades. A gente precisa ter um pouquinho de cautela nesse caso. Vou pedir só para a gente exibir mais uma vez a tabela que o Silvio muito bem comentou, porque ali no final, ali que o Silvio comentou dos valores por cabeça, Augusto, Piotto, Ana, Silvio e quem nos acompanha, tá lá, ó, figuras normais, no final da segunda página, 50 mil, deputados, 100 mil, senadores, 150 mil, ministros / judiciário, 250 mil. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, Ana, querida, minha parceira, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Eu prefiro adotar a prudência do Silvio. É muito estranho a divulgação de parte de uma operação. Todo mundo aqui está cansado de assistir filme policial. Vocês já viram isso? Está no meio de uma investigação e você para e divulga uma parte. Você tem de, com a gravidade que tem esse tipo de denúncia, digamos assim, esse tipo de suspeita, continue apurando em silêncio e apresente o caso completo. Agora, de repente, você está investigando e antes de dar o nome de algum suspeito, você dá o nome de um alvo. E, por coincidência, são alvos que são assunto nacional, por outros motivos, etc, etc. Sobre a operação em si, eu não digo nada até agora, porque eu não tenho nenhum motivo para acreditar que tenha sido feita seriamente, ou que tenha chegado a resultados concretos, ou suficientemente sólidos para que você possa falar que tinha esse grupo organizado. Porque é muita confusão, esses critérios, não, escolher ele é judiciário, políticos. Que políticos? Que político que já se aposentou, como Zé Sarney também é alvo. Por exemplo, político que está começando, tudo bobagem, eu acho um negócio de amador. É o amadorismo disso aí que me deixa com o pé atrás, aí, como a gente diz no interior. Prefiro não comentar e prefiro... se estivesse no comando dessa operação, eu iria até o fim. E guardaria em sigilo esses dados para apresentar só depois de desvendado o caso.